Oi, como que você está? Você já viu os nossos vídeos incríveis da saga dos cortes sem trauma, com 2 historinhas a cada vídeo, histórias reais que nós vivenciamos, com muita alegria e choro também. Então, eu vou deixar aqui uma pauta bem interessante, né, do Setembro Amarelo, com muito respeito a essa causa, e que você ative a sua fé, se fortaleça em Deus, que o fato se torna mais leve. É constatado já pelos estudos na ciência que até mesmo de problemas e doenças, seja elas quais forem, mas até as mais críticas, né, com a fé fica mais fácil a gente vencer os obstáculos dessa vida. Te desejo força, coragem, ânimo e muita fé em Deus. Tá bom? Espero que você curta de montão esse vídeo que eu fiz em especial para você. Servido! Bota expediente, uma pizzaria. Uma pizzazinha com um joelho que o Glaucio fez. Servido? Você quer aqui do Rio, aproveita e faz a tua encomenda. Eu tava com uma maravilhosa agora e eu gravei aí pra vocês, a Cris. Ela é cliente desde que eu cheguei aqui, quando eu tinha 26 anos. Ela tava dizendo magrinha! Eu digo, ela é muito magrinha, né? E a gente passou uns dias sem se ver, tivemos alguns desencontros e ela tá de volta. Muito feliz. Queria ter gravado mais momentos aqui, mas tive que executar. A sobrancelha dela tem muita penugem, então a gente tem que trabalhar. Não é com a gilete em todo o tempo, né? Tem que tirar na pinça. Ela é bem, sabe, maravilhosa, mas exigente. Ela gosta da sobrancelha dela e temos que ser mesmo, né? Estamos no nosso direito. E a minha reflexão para hoje é: queira estar com pessoas leves, amáveis e afáveis para a tua vida. Por quê? Porque elas nos fazem muito bem, né? Esses tipos de pessoas, eles consomem menos nossa energia e nos traz realização pessoal e nos traz um sentimento de que vale a pena a vida, de que vale a pena viver, que vale a pena você ter propósito para ajudar pessoas. Aline, mas baseada em que você fala isso? Baseada em o quanto é gostoso você fazer algo quando a outra pessoa, ela almeja, ela quer, ela demonstra querer. E eu digo para o âmbito de amizade, para o âmbito de profissionalismo, cliente. Eu digo pro família, desde muito novinha, eu sempre trazia alguma discussão. Eu sempre dava em discussão porque eram assuntos chatos, coisas que eu não tinha ouvido, não gostava, coisas que faziam parte da educação, né, que as minhas irmãs me davam e eu não era a favor. Porque bateu, naquela época a gente apanhava muito, né? Mas também aprontava. E eu queria colocar tudo em dia, né? Queria conversar sobre tudo. O que eu não aceitava, eu não concordava, e eu ia tentar melhorar em tal área, mas enfim, eu queria conversar. Aí a minha irmã Cícera dizia assim: bicha safada, fala tudo que pensa, depois de falar como se nada acontecesse. Gente, eu nunca fui de guardar rancor por muito tempo. Eu podia até ficar chateada, mas dentro do meu íntimo, do meu coração, eu nunca fui muito boa de guardar rancor, mágoa, chateação por muito tempo. Aí hoje em dia eu até brinco, vamos guardar dinheiro, que é uma coisa difícil de brasileiro conseguir fazer. Não estou generalizando, estou dizendo grande parte. Vamos guardar coisas boas, né? Porque coisas ruins, e a Bíblia até fala que dá até câncer, né? Guardar rancor, ódio, não perdoar as pessoas. Nós estávamos lembrando de uns tempos aí, de alguns acontecimentos que acontecem mesmo na vida, faz parte, mas que por falta de perdão, muitas vezes muitas coisas não acontecem e deveria acontecer, né? Porque liberar o perdão tanto faz bem para quem vai, você libera o outro mais leve, como para você que liberou também. É tão gostoso. A grande incógnita, interrogação, eu vou pedir perdão. Aconteceu uma vez também. Uma menina, ela estava muito certa em pedir perdão para essa pessoa, sendo que essa senhora tinha feito muita coisa ruim com ela durante muitos anos.
Aí ela foi, né, com o coração muito contritado, né, muito contrito, menina cristã, a senhora também. E ela foi muito determinada. Sendo que chegando lá, isso foi fatos reais, gente, se é fato é real, né? A pessoa disse, o Espírito Santo, Deus disse que você vinha aqui me pedir perdão. Resumindo, a menina estava com o coração aberto, contrito, mas esperava pelo menos que a pessoa tivesse sido humilde. A pessoa nem pediu perdão e nem foi humilde, ainda se colocou muito mal, porque o Espírito Santo deveria falar com ela e ela ficar calada, porque quando ela disse, a pessoa muito inteligente pensou assim, o Espírito Santo que falou com ela que eu ia vir pedir perdão, não falou para ela que ela tem que pedir perdão também não, porque ela me fez tanto mal e o Espírito Santo de Deus sabe. E o pior é que o Espírito Santo de Deus não falou isso para ela, então... Não duvidando do poder do Espírito Santo, mas você acha que foi quem? Foi o Espírito Santo de Deus ou foi ela? Né? Porque se fosse o Espírito Santo de Deus, tinha dito, filha, aproveita e peça perdão também, e aí ia ficar tudo bem. Só foi arrogante e o perdão ficou no ar de novo. A pessoa ficou super chateada mais um monte de tempo. Ela disse que passou, mas na época não foi de grande valia o que ela ouviu, né? Então, assim, a importância também em Setembro Amarelo, que é um mês que é comemorado o desafio do cuidado à vida, né? Não ao desviver, não a tentar conversar, abordar, falar quando você tiver que conversar algum problema, não guardar para si, nem carregar os problemas sozinhos. Mas a importância também de não guardarmos lixos, porque são exatamente esses lixos que fazem as pessoas muitas vezes não suportarem o peso da vida, né? Quando é algo que nos alcança, que a gente tem um poder de influenciar, de uma abordagem, né? Onde a gente pode influenciar, a gente consegue limpar a casa que somos nós, nosso coração, nosso íntimo, nossos sentimentos. Mas e quando é o outro, né? Então, assim, as palavras ditas, malditas, ditas em hora errada, mas malditas de malditas também, porque benditas não são. Elas também fazem pessoas também desencadear, né, alguns starts assim, mentais, algum teu nome mais específico, né? Que dá crise de ansiedade, que dá crise de você muitas vezes querer até fazer besteira contra a própria vida, a questão mesmo de desviver, por causa dos embates da vida, os conflitos internos, porque nós somos o suficientemente para poder cobrarmos, né, de nós mesmos, não precisamos de ninguém, pelo menos eu sempre fui muito assim a vida toda. E viver só de cobrança e achar que a vida, até eu quando eu estou olhando alguma falha nos meus meninos, eu me policio, porque a gente tem que procurar elogiar, não que a gente vai viver só elogiando. É necessário que a gente também, mesmo eles já crescidos, a gente corrija, porque às vezes eles nem sabem, ou até sabem, mas não estão nem aí. E quando a gente, como mãe, como pai, como amigo, como alguém que quer bem do outro, demonstra a partir de uma opinião ali que não gostou, que não está de acordo, a pessoa pelo menos para pensar, mesmo que ela não mude, ou mude só no tempo que ela quiser, né, o tempo que ela queira. Então, assim, eu digo que um dos maiores males dessa vida são os embates, né, da gente com a gente mesmo, consigo mesmo, mas os apontamentos, né, as cobranças da vida, as cobranças, se você tá solteiro, vai casar, vai namorar quando? E casou. E vai vir um filho quando? E do filho aí vai vir um segundo quando? E vai vir um terceiro quando? Isso eu digo para épocas também que as pessoas tinham planos de ter mais de 3 filhos, de 2 filhos. Essa cobrança, ela é cultural, ela faz parte da sociedade, ela faz até parte. Mas muitas pessoas não têm o dom de saber se colocar, de saber expressar. E muitas vezes expressa com muito peso, né? E esse peso, ele não é positivo, né? E eu digo assim, olha, para a vida de ninguém. Quem sabe se expressar diz assim, olha, eu já me cobro bastante. Tem gente que nem diz que se cobra bastante, mas ela também se cobra bastante. Porque terra, né, coração, mente, terra, que ninguém anda, só Deus sabe. Mas que nós sofremos muito conflitos por si só. Imagina com as cobranças dessa vida, né?
Então vamos ser mais leves nos nossos julgamentos, vamos ser mais leves nas nossas análises, né? Vamos usar mais eu não digo emoção, claro que a emoção sempre tem que estar ali, que é o amor, né? Você se torna mais leve quando você está amando, quando você ama aquela colocação, aquela pessoa, aquela avaliação. Mas assim, vamos colocar menos peso, né? Menos culpa, menos... Às vezes eu me pego assim, sabe? Um filho, tem um dos meninos que parece muito o meu jeito de ser, e eu me pego assim, pegando um pouco mais forte, né? Sendo mais preciso, eu falei, será que ele alcança o que eu quero dizer? Ai, Senhor, me ensina a lidar com ele, porque eu fui muito nova, hoje já tenho uma idade que exige de nós bastante experiência, mas mesmo assim não estamos imunes a errar, mas que o Senhor possa cerrar os meus lábios, né? Que a Bíblia fala, fechar os meus lábios quando tiver que calar, quando for necessário calar. E que o próprio Espírito Santo de Deus abra o meu entendimento e os lábios para me falar a hora que tenha que falar, que vá gerar vida, que vá gerar fruto na vida dessa pessoa. Porque, gente, do contrário, não passa de achismos. Você só vai achar, você só vai dizer, você só vai colocar a pessoa contra a parede, você só vai ferir o que já está ferida. Existe um ditado sul comum, mas que é muito verdadeiro. Cuidado para você não matar o cachorro que já está morto, no sentido de a pessoa já não está bem, já está mal, já está péssimo, você ainda vai falar mais coisas, já está fragilizado. Por N motivos. Porque comprou, não pagou, porque se enrolou, porque jogou e perdeu, porque bateu na mulher. Sei lá, gente. Eu falei até uma coisa muito forte, né? Pelos contritos, atritos da vida. E quanto maior a aproximação familiar, pessoal, amizade, igreja, né, lugares que você frequenta, quanto maior for, maior a probabilidade de atrito. E quando esses atritos vier, cuidado, né, que nós possamos cuidarmos, né, do comportamental, do nosso falar, na hora precisa, né, que o Senhor, assim, Ele possa. Hoje ficou a luzinha tá me incomodando, até mexi muito por isso. Que o Senhor possa, assim, nos permitir, né, termos, tem jeito de sair não, sabedoria para que a gente possa ser mais eficaz e mais preciso no falar, mas no calar também. Que o Senhor cerre os meus lábios, os teus lábios, para que a gente abra e que feche na hora precisa. Porque palavras dão vida, mas palavras também matam, não é isso? Quero deixar só esse alerta para um mês que é como aniversário, fecha-se um ano, né? Setembro Amarelo foi um ano para comemorar o não ao desviver, que também é meu aniversário, 17 de setembro, eu acho um mês lindo. Escolheram ele para fechar esse círculo, né? E comemorar a vida, na verdade não ao desviver, por uma história que eu tenho até salva lá no meu canal, sobre um jovem que teve um sonho de comprar como se fosse, não é um Camaro amarelo, ela é um pouco mais inferior, mas inferior no sentido do nome do carro, né? Não inferior, não era tão atual. Vamos dizer que é uma Camaro amarela. Ou um Camaro. Aí ele comprou e pintou e chegou na cor amarela. Resumindo, eu não vou saber contar exatamente. Eu até me organizei para estudar e trazer a história certinha. Sendo que eu tive um atraso nos atendimentos e acabou não dando para mim abordar como eu gostaria. Aí o que eu quero deixar para vocês, que esse Setembro Amarelo, que é de mês de vida, mês de nascimento, mês do meu nascimento e de outras pessoas também, amigos que eu conheço, mesmo que seja um mês que tem a ver com isso, né, com a vida, com o desviver, que é o que a gente tem que citar, não pode estar falando outra palavra aqui porque a plataforma não aceita, que eu, sei lá, quem me assiste aí que é amigo, não esqueça também que 17 de setembro foi a minha vida, foi o dia que Deus escolheu para mim viver aqui na Terra. Então peço a você que não esqueça, mas que também não esqueça que é um mês exclusivo para se comemorar um ano de fechamento, como um mês de aniversário, como um mês de partida, como um mês de anos de outras comemorações. E tá valendo, sendo que eu não quero que, muito menos para mim, seja um mês triste, né? Porque como eu vi mesmo outro de uma colega da área da psicoterapia falando que nós não devemos deixar só setembro chegar para abordar esse tema. Nós devemos falar nesse tema todos os dias.
mas não ignorando o fechamento de um ano, que eu acho muita brutalidade você dizer, não tem nada a ver aniversário. Pra mim tem muita significância. Eu acredito que pra maioria das pessoas. Mas é isso, que seja um mês também, Alec, que você que é mais próximo a mim, não esqueça que é meu nível. 17 de setembro, dá meus parabéns que eu vou ficar feliz. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo o vídeo de hoje, mas depois eu vou fazer uns cortezinhos. E vamos lá para os vídeos da saga de corte de cabelo sem trauma, né? Um monte de historinhas de vivência reais aqui no salão. Vocês vão gostar. Eu agradeço por tudo, por sempre você estar aqui com a gente. Deixa o teu like, comenta, compartilha. Tamo junto, tá bom? Ativa teu sininho, porque a própria plataforma às vezes faz uma paradinha lá que não chega nenhuma notificação para você. E você comentando aí na rolagem também dá credibilidade ao nosso vídeo para entregar para mais pessoas como um conteúdo consideravelmente positivo, de grande valia e que pode servir para mais pessoas aí, tá bom? Conto contigo. Fui, amo vocês. Tchau!